boa noite para você que está ligado aí, acompanhando a página da prorrogação no Facebook. Você já está se acostumando, né? Tá vendo tradição. Agora 21 horas 7 minutos, hoje 24 de abril de 2020. Esta sexta-feira, sextou, né? Como diriam os jovens. E sextou em casa, né? Todo mundo em casa, todo mundo aí em quarentena ainda, infelizmente, né? A gente vivendo esse pesadelo. Mas, por que não falarmos de futebol, né? Estamos aqui mais uma vez para continuar nossa série, né? Nossa série relembrando aí times históricos do futebol brasileiro. Falamos do Santos de 2002, falamos ontem do Corinthians aí do final dos anos 90, início dos anos 2000. Hoje é a hora e é a vez de falarmos do Verdão. Vamos falar do Palmeiras do Filipão, Palmeiras também que começou em 98 e terminou lá em 2000. Grandes conquistas, grandes títulos, em especial a conquista inédita e até hoje única, né, pelo Palmeiras, da Copa Libertadores de 99, um grande time formado pelo Filipão, com grandes craques, e a gente vai começar a curtir a partir de agora. Você que está acompanhando aí, pode comentar, hein? Você palmeirense, que deve ter grandes memórias desses momentos, comente aí, que o seu comentário vai aparecer aí embaixo aí na tela. Pode comentar, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Vamos ter conteúdos novos também em breve lá. O canal é Rádio Prorrogação. Claro, curte a nossa página também, dê o seu like aí no Facebook. Compartilhe a live, conte aos seus amigos. E a partir de agora, então, vamos relembrar grandes momentos do futebol, em especial, grandes momentos do Palmeiras do final dos anos 90. Começar, então, dando meu boa noite para o meu parceiro Fábio Dias, que mais uma vez vai falar que não lembra muito, que ele era muito criança, aquela coisa toda, mas ele, como um estudioso, aí, como uma enciclopédia da bola, como a gente costuma dizer, vai ter grandes coisas também, grandes histórias para contar daquele Palmeiras. Eu tenho certeza do Palmeiras que ganhou aí grandes coisas. Vamos começar pelo ano de 98, daqui a pouquinho, mas eu quero uma rápida pincelada, um rápido destaque do senhor, meu caro Fábio Dias. Boa noite. Boa noite, João Moreira. Boa noite, galera ligada na live da Rádio Prorrogação. O Palmeiras histórico, um dos times históricos que conquistou muita coisa. A gente vai destacar vários dos títulos. Também vai destacar o Mundial de 99, que o Palmeiras acabou perdendo na falha do Marcão, naquele gol do Roy Keane. Mas eu queria destacar justamente o Marcão, que foi uma das peças fundamentais para que aquele time desse certo. E a grande... o Marcos teve muitas boas e grandes atuações com a camisa do Palmeiras, mas na semifinal de 99 contra o River Plate em Buenos Aires, talvez a maior atuação do Marcos com a camisa do Verdão. E a gente vai destacar aqui, João. Vamos destacar isso e mais um pouco, muitas coisas. O pessoal já começou a aparecer aí, ó. Começou a chegar aí o grande Jonathan, hein? Jonathan Ferreira dos Santos. Fábio Dias, meu parceiro, diz aí o Jonathan. Manda um abraço pro Jonathan aí, Fábio. Grande abraço, Jonathan. Acompanha aí, a gente vai falar muito do Verdão. Se o Vitor Duarte deixar, João Moreira. Se o Vitor Duarte deixar, é verdade. Aí, ó, o Jonathan já começa polêmico, ó. A pergunta aí do Jonathan. Pergunta não, a afirmação do Jonathan. Paulo Nunes jogou mais que o Borja. Acho que nem é polêmica isso, né, na verdade. Isso é uma verdade que o Jonathan tá dizendo aí. E jogou muito mais. Não jogou pouco não, viu, Jonathan? Jogou muito mais que o Borja. Grande Jonathan, que já está nos acompanhando aí. Um grande abraço a ele. Você que viu que o Jonathan comentou aí, pode comentar também, que vai aparecer seu comentário, sua mensagem aí na tela aqui da página da Rádio Prorrogação. Tem mais comentários do Jonathan, daqui a pouquinho eu coloco aí para vocês responderem. Quem também está conosco, como sempre aqui, já em todas as lives, nosso chefinho aí, né? Nosso chefinho, como a gente gosta de dizer. Meu parceiro, Vitor Duarte. Boa noite, Vitor. Boa noite, mais uma vez. Uma honra inenarrável estar na companhia dos senhores. Legal demais reviver mais uns momentos espetaculares, né? Hoje falando do Palmeiras. Palmeiras que protagonizou parte daqueles jogos que falamos ontem, do Corinthians de 99, 2000, e também teve a Copa do Brasil inédita em 98, torneio super importante, conquistado, né, pelo time do Filipão, que a gente vai estar lembrando também. Filipão que acabou conquistando Libertadores com o Grêmio, Libertadores com o Palmeiras. Teve aquela situação, né, de o Palmeiras ficar na saudade com aquele jogo, né, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil do ano anterior, né, do ataque de 100 gols, aquela coisa toda em 96, e acabou conquistando em 98.
Falar nisso, só dando aquele spoiler, vai ter Cruzeiro à peça aqui, pro torcedor do Cruzeiro. Eu acho que seria uma live Cruzeiro e Palmeiras, porque tem mais Cruzeiro que Palmeiras por aqui nesta noite, né, João? Aliás, ontem também, né? O Cruzeiro realmente cruzava muito o caminho dos times paulistas, né? Ainda cruzou o caminho de São Paulo no ano 2000, na Copa do Brasil. Não precisa lembrar, né? É, rapaz, ele cruzava o caminho dos paulistas e costumava aí, algumas vezes levou melhor, outras vezes não. Mas, vamos falar bastante do Cruzeiro, realmente. Em algumas finais aí o Cruzeiro participou e foi protagonista aí contra o Palmeiras. O Alexandre já manda seu comentário aí, ó. O Fábio Dias falou do Marcão, o Alexandre manda, contra o Corinthians na semi, no jogo de volta, o Marcão pegou muito também, é verdade, Alexandre. Realmente, um abraço para você, continue acompanhando. Marcão jogou demais, realmente. 99, grande parceiro esse aí, hein? Ele jogou uma barbaridade. Um abraço aí pro Alexandre. Boa noite também para ele, que está mais uma vez conosco, o nosso caçulinha aí da equipe. Boa noite, Alan Gomes, seu saque inicial. Boa noite, João. Boa noite, Fábio Dias, Vitor Duarte e aos nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando aqui pela live do Facebook. Meu destaque nesse Palmeiras da década 90, né, da época da Parmalat, é aquele projeto que começou no início dos anos 90, né, aquele projeto que almejava grandes títulos, que de fato exatamente, né? E o fato de conquistar grandes títulos, e a meta era sempre uma conquista no nível internacional, que de fato ocorreu, que nós vamos decorrer ao longo do programa. Era uma equipe muito forte, muito competitiva. O Luiz Felipe Scolari, que depois chegou ao decorrer depois do Grêmio, conseguiu exprimir uma equipe muito valente, muito forte dentro de casa, e também uma equipe muito copeira, né? Era muito recorrente em campeonatos de mata-mata, então era o estilo Felipão, aquele time competitivo e que foi muito bem nas competições e disputando praticamente todo ano. Era um ano sim, um ano não, mas o Verdão era sempre campeão, era como se diz, era torcida do Palmeiras, né, na época. Então vamos decorrer e falar desse grande time histórico da década de 90, João. Vamos falar muito desse time. Olha o Cauê, grande parceiro, Cauê, hein? Cauê, moleque, meu parceiro, ele que participou já até de uma transmissão com a gente. Falando aí, vocês vão falar do maior campeão nacional, diz o Cauê aí. É verdade? Pior que é verdade, né, Fabio? O Palmeiras realmente ganhou muita coisa não só nos anos 90, mas como em toda a sua história, né, Fabio? Exatamente. Desde o início, né? Tem a primeira academia, a segunda academia, os anos 90 foram gloriosos do Palmeiras, quase que do começo ao fim, com muitos títulos. E nos anos 2000 e anos 2010 também. O Palmeiras foi campeão brasileiro recentemente, 2018, 2016. Ele ganhou a Copa do Brasil nesse período, também ganhou 2 séries B, mas enfim, é uma outra questão. Mas o Palmeiras, o maior campeão do Brasil, decacampeão, também por conta de outros, né, a questão que o Palmeiras havia vencido o Robertão lá atrás, enfim. Mas, de fato, muitas glórias do Palmeiras, e para o programa durar 1 horinha, a gente vai ficar só entre 98 e 2000, João. É verdade. E a gente vai começar, então, falando do ano de 98, né? Quando o Palmeiras vinha aí de títulos, né? Em 93, 94, aquele timaço de 96 também, vinha ganhando na década, né? Desde quando chegou a patrocinadora, né? A Parmalat, o Palmeiras ganhou muito, mas vinha aí pelo menos, a torcida do Palmeiras ficou mal acostumada, né? Vinha pelo menos aí 2 anos sem ganhar muita coisa relevante, né? E havia perdido em 96 uma final de Copa do Brasil para o Cruzeiro, e aí chegou em 98, a torcida do Palmeiras falando, temos que voltar a vencer, temos que voltar a ganhar. E o Palmeiras, então, com o Luiz Felipe Scolari, né? O Felipão era o técnico nessa época, e o Palmeiras começa disputando, então, a Copa do Brasil de 98. O Palmeiras tinha aí grandes nomes no seu time, como o Alex, como o Paulo Nunes, como o Evair, enfim, o goleirão Marcos, o Veloso também, né? O Veloso era titular a essa altura, o Marcos veio depois, o Arce, grande lateral direito.
o Palmeiras ele entra na Copa do Brasil com o intuito de vencer, de ser campeão, porque já faltava aí, já estava há muitos dias, há muitos anos, aí, alguns anos, sem levantar uma taça relevante, o título nacional. Aliás, a Copa do Brasil, o Palmeiras ainda não tinha conquistado esse título, nunca havia ganhado, levantado essa taça. E aí o Palmeiras ele entra nessa Copa do Brasil para realmente para ser campeão com esse grande time. Ele estreia contra o CSA e vence os 2 jogos, passa aí com tranquilidade, depois ele massacra o Ceará no segundo jogo, né? A segunda partida ele vence por 6-0, vai avançando de fase até chegar aí na decisão contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, como a gente já citou aqui, vai ser um time que vai aparecer bastante nessa live. O Palmeiras teria a chance então, de reverter, né? Ter a sua revanche contra o Cruzeiro, já que havia perdido em 96 para o Cruzeiro. O Cruzeiro, como a gente citou até ontem, falando do Corinthians, um grande time, com Fábio Júnior, com Marcelo Ramos, com grandes jogadores, com o Cris, né? Com grandes jogadores aí na defesa e também no ataque. O Palmeiras enfrentaria então o Cruzeiro, né, meu caro Victor Duarte? Ele perde o primeiro jogo na final lá no Mineirão, o Fábio Júnior marca, né? E o Cruzeiro sai na frente, leva vantagem. Mas no segundo jogo, no Morumbi, é aquele gol espírita do Oséias, né, Victor Duarte? Conta essa história pra gente. Um gol incrível, né? Que é muito difícil de fazer. O Oséias fez, foi o gol do título de 98 da Copa do Brasil, título inédito do Palmeiras, né, Victor? Sim, um gol espírita que todo o time do Palmeiras depois acabou campeão da Libertadores, inclusive o Alex fala muito disso, que ele nunca mais criticou o Oséias depois daquele gol, porque a galera tava no banco de reservas ali já, né, criticando que tava com medo que fosse pros pênaltis, até porque, né, o jogo naquele momento estava empatado, o Paulo Nunes faz 1-0, o Cruzeiro empata e aí vai levando, até que aos 38 do segundo tempo, um golaço do Oséias ali, sem ângulo, totalmente, né, fora da, praticamente com 1 metro ali para sair do campo, dentro da área, ele bate, a bola pega na trave, vai, e a rede ainda tinha aquele negócio de, como alguns narradores chamavam, né, vai buscar no fundo da rede, o goleiro tinha que ir lá pegar, e aí o Morumbi explodiu, foi uma festa tremenda, lembrando muito bem que você falou, que o Palmeiras, né, perdeu o primeiro jogo, foi derrotado no jogo de ida lá no Mineirão pelo placar de 1-0. O ataque do Cruzeiro era muito forte, né, o Veloso fez grandes defesas nessa partida, porém, né, o gol do Paulo Nunes muito cedo facilitou bastante o caminho do Palmeiras. Né, eu pude rever hoje ainda um pedaço desse jogo, né, esse jogo da final, do segundo jogo, e o gol do Paulo Nunes facilitou, o Palmeiras ficou mais leve, mais tranquilo no jogo. E aí, né, com o passar do tempo, as coisas foram facilitando, o Cruzeiro foi entrando cada vez mais no jogo, saiu aquela pressão da torcida, conseguiu o empate, mas aí, quando todo mundo achava, vai ter Cruzeiro campeão, apareceu o Paulo no Oséias e conseguiu fazer o gol aí, um gol importantíssimo para que o Palmeiras pudesse aí conseguir o seu primeiro título de Copa do Brasil. Ficou, como eu disse, entalado na garganta, depois de ter perdido em 96, depois daquele ataque fantástico, né, do Palmeiras que tinha Djalminha, Rivaldo, Luizão, né, muitos caras fantásticos que até poderia entrar nessa conversa aqui, mas foi o primeiro encontro entre Palmeiras e Cruzeiro, que no confronto de 2 partidas deu Palmeiras e o Oséias acabou sendo o herói do título. Realmente, né, aquele jogo, como disse o Victor Duarte, foi um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Cruzeiro levou uma retranca, né, tinha vantagem porque venceu o primeiro jogo por 1-0. O Palmeiras até sai na frente com o Paulo Nunes, rapidamente, nos primeiros minutos. E depois fica aquele jogo amarrado até o final. Aí todo mundo esperava já o jogo no Morumbi, né, como o Victor Duarte já disse, Morumbi lotado. O Palmeiras mandou esse jogo no Morumbi. E quando tudo já se encaminhava aí para a disputa de pênaltis, o Oséias foi lá e guardou aquele golaço, né? Aquele golaço espírita, né? Aquele gol centro. Você já fez um gol daquele, Fábio Dias? Não, um gol daquele não. Até... Imagina só, Fábio Dias era goleiro, pô. Não, já tive meus momentos de centroavante também. E gosto de tentar esses gols espíritos. A gente não acerta todos, mas já vi. Na quadra eu lembro de ter feito um não tão alto, não tão preciso e não tão decisivo quanto o Oséias, né? Mas a gente já teve os nossos momentos, João. Fábio Dias, realmente.
Mas então o Palmeiras, então, assim conquistava, né? Com esse 2-0 para cima do Cruzeiro. Diga, Fábio. Desculpa, eu ia dar um detalhe. O Vitinho falou que o Alex disse que nunca mais criticou o Oséias, tal. O Marcos também, o goleiro Marcos, que era a reserva do Veloso, também falou que depois daquele gol nunca mais criticou o Oséias, porque havia uma expectativa na época de que o Marcos pudesse entrar na vaga do Veloso para, quem sabe, defender algum pênalti, já que pênalti era uma especialidade do Marcos. A gente viria... Felipão pediu para ele aquecer. Quando sai o gol do Oséias, o Marcos está aquecendo na beira do gramado. Exatamente, mais ou menos como aconteceu com o goleiro Krul na Copa do Mundo de 2014, que substituiu o Silasen. Em uma das disputas de pênaltis, eu não lembro, eu acho que contra a Costa Rica, nas quartas de final, enfim, e aí o Marcos poderia entrar e imagina, substituir um goleiraço como era o Veloso, vai que o Cruzeiro acerta todos os pênaltis, é campeão, o Marcos poderia ser fritado naquele momento. E aí o gol do Oséias, gol espírita, gol de... Cara, o Oséias é baiano, né? Gol de quem confia, de quem tem fé, fantástico. E aí o Palmeiras ganhou sobrevida e ganhou a vaga para a Copa Libertadores no ano seguinte, João. Exatamente. Mandar mais um abraço para o Jonathan aí. Obrigado pela participação, participando bastante aí, comentando. Ele disse que conversa com o senhor todos os dias, sabe? Ele falou que ele Exatamente. É um fã. Ele é um fã aí, assíduo. Declarado do senhor. Assíduo, um fã assíduo do Fábio Dias. Mas o Alan, era um grande time o Palmeiras, né? Eu vou até colocar na tela para o pessoal acompanhar aí o time base do Palmeiras naqueles anos, né? Sobretudo no começo de 98 até 2000. E era um baita time, né, Alan? Olha o time que o Palmeiras tinha, né? Começou aí, tinha o Veloso primeiro, depois o Marcos acabou assumindo. Arce, Júnior Baiano, às vezes jogava o Kleber, o Roque Júnior e o Júnior lateral esquerdo, meio campo aí o Rogério, aquele mesmo que depois jogou no Corinthians, depois foi para lateral, né? Jogou de lateral direito no Corinthians, o Galeano, o César Sampaio, o Alex e o Zinho. Na frente, por momentos tivemos Paulo Nunes e Evair, depois jogaram também o Euler e o Oséias, o Felipão comandava. Era um baita time, né, Alan? O Felipão montou realmente um grande time e realmente, olha que meio campo e que ataque espetacular, né, Alan? Sem dúvida, João, sem dúvida. Se você pegar esse time, alguns jogadores, né, já com o Luiz Felipe Scolari, ele já pegou alguns jogadores que foram muito importantes naquele Grêmio de 95, 96, que conquistou a Copa Libertadores de 95 e o Campeonato Brasileiro de 96, como o Arce, como o próprio Paulo Nunes também. Porque, assim, qual era o estilo de jogo do Felipão? Era se defender bem, mas ele sempre priorizava aquele jogador que era muito bem nas bolas paradas, era aquele jogador corredor, um camisa 7, aquele que imprimia velocidade, e sempre também ele priorizava o camisa 9, o goleador. Tanto é que em cada time que ele montou ou fez, no próprio Grêmio, com o próprio Paulo Nunes, tinha o Jardel, que era muito bem na bola aérea também, ele montou também no Palmeiras. Se você pegar o Marcos já pedindo passagem, também Marcos foi muito bem nesse ano de 98, 99 também. Você pega também uma zaga com o Júnior Baiano, o Kleber geralmente era mais titular, e o Roque Júnior, que era dupla de seleção brasileira. O Júnior Baiano defendeu a seleção brasileira em 98, foi titular do Zagallo. O Roque Júnior, que 4 anos depois foi titular um próprio Felipão também, que foi campeão lá na Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Você tinha o Rogério, como você citou, jogou no Corinthians, era muito bom jogador também, ele jogava ali como volante ao lado do César Sampaio também, um volante já experiente, já muito bem de bola. Você tinha Alex e Zinho também, o Alex numa fase que ele já vinha em ascensão do Coritiba, você já tinha um Zinho que já era experiente, jogava ali mais pelo lado esquerdo, também que era um bom lado ali. Você tinha o Júnior também, o Júnior que avançava muito também, o Júnior que era o ponto forte daquele lado esquerdo do Palmeiras, era sempre o Júnior, e você tinha Oséias e Evair, né? O Evair era
tinha uma categoria imensa, tanto dentro da área como em pênaltis também. Você tinha o Oséias. O Oséias era sempre um goleador, geralmente ele revezava muito entre ficar na reserva ou ser titular, mas ele era muito útil naquele Palmeiras também. Se você destacar do outro lado, você tinha o Cruzeiro com o Ricardinho, o próprio Marcelo Ramos, o Fábio Júnior, que estavam muito bem também. Você tinha o próprio Elivelton, atacante rápido, que jogou pelo São Paulo. E era um Cruzeiro muito forte também, porque era o atual campeão da Copa Libertadores do ano anterior também, então era um embate muito forte. Então essa base do Palmeiras também, juntamente com a base do Corinthians, a qual foi citada ontem na live, falando do Corinthians também, compôs muito ali a seleção brasileira também, naquela época também, era uma seleção muito forte. Então era um time muito competitivo, muito bem armado pelo Felipão. Então, tanto é que teve grandes conquistas nessa final da década de 90, João. Sem dúvida alguma. O Alexandre pede para a gente falar um pouquinho das quartas de final da Copa do Brasil de 99. Na campanha, o Palmeiras não foi campeão, mas foi um jogo épico, realmente um jogo histórico. O Flamengo, né? A gente vai chegar lá, Alexandre. Prometo que a gente vai falar um pouquinho desse jogo. Foi um jogaço de bola, os meninos devem lembrar também. Daqui a pouquinho a gente chega lá. A gente vai por ordem cronológica dos fatos aqui, mas já a gente chega em 99. Por enquanto, a gente vai falar da Copa Mercosul. O Palmeiras, então, ganhou a Copa do Brasil de 98 e todo mundo pensou, não, o ano acabou, né? Agora a gente está garantido na próxima Libertadores, podemos ficar tranquilão, podemos ficar de férias aqui, que não vai acontecer mais nada. Mas tinha ainda a extinta Copa Mercosul, né? Hoje é a Copa Sul-Americana. Os times nunca deram muito valor para esse segundo torneio continental, né? O sonho de todo mundo sempre foi a Libertadores, mas tinha a Mercosul. E a Mercosul ganhou em importância nesse ano de 98, porque tinha grandes times jogando, né? O Boca estava presente, enfim, o River, o São Paulo disputou, o Cruzeiro, o Colo-Colo, times que geralmente disputam a Libertadores, né? Corinthians também estava, mas disputaram essa Copa Mercosul aí do ano de 98. O Palmeiras, mais uma vez, faz uma bela campanha com esse grande time, né? O Palmeiras que caiu no grupo B daquela competição ao lado do Nacional, do Uruguai, o Independiente, da Argentina, e o Universidade de Chile. Mas o Palmeiras não tomou conhecimento de nenhum desses adversários, atropelou todo mundo e foi avançando de fase. O Palmeiras, inclusive, nas quartas de final, enfrentou o Boca, né? Já era o primeiro embate aí com o Boca, já uma prévia do que vinha pela frente depois, né? Nos próximos anos seguintes. O primeiro confronto foi pela Copa Mercosul. E o Palmeiras foi muito bem. Ganhou o jogo em casa, foi para a Bombonera, arrancou um empate e avançou de fase aí nas quartas de final. Passou na semi pelo Olímpia, do Paraguai, também com 2 gols do Alex, com jogadas, com mais 2 jogos espetaculares também do Palmeiras. E foi a final contra quem? Adivinhem? Contra quem foi a final daquela Mercosul de 98? Alguém chuta? Vamos, Cruzeiro! Cruzeiro Guerreiro! Exatamente. Grande Fábio Dias, dando uma palhinha aí. Aliás, o Fábio Dias, ele vai, no final aí dessa live, a gente vai fazer uma live dos cantos das torcidas. Não dá ideia. Não dá ideia. Não, hein? Ele vai executar todos os cantos. Ele gosta de um Corinthians, que ele já me falou. Enfim, ele vai cantar. Mas, como o assunto agora é Palmeiras, a final foi contra o Cruzeiro novamente. O Cruzeiro tinha a chance de devolver a derrota na Copa do Brasil, mas não foi o que aconteceu, né, meu caro Vitor Duarte? Mais uma derrota do Cruzeiro, mais um título do Palmeiras, né? Algoz, né? Algoz. E dessa vez, assim como a gente falou ontem bastante nos campeonatos de 98 até 2000, que eram disputados, né, Campeonato Paulista principalmente, sequência de 3 partidas, né? Se caso houvesse um vencedor em cada jogo, teríamos o terceiro jogo, né? Independente do placar, independente da diferença de gols. Primeira partida de novo, jogo no Mineirão, de novo, Cruzeiro ganha, de novo, o Palmeiras teria de buscar, né, e correr atrás do resultado. Jogo, vitória por 2-1, gols do Fábio Júnior e do Marcelo Ramos. E aí, né, o Palmeiras teve a obrigação de ter que jogar por uma vitória. Porém, esses jogos da Mercosul de 98 foi no Natal, amigo. Na semana do Natal, né? Teve aí jogo aí dia 22,
jogo dia 26, e aí a terceira partida ia pegar praticamente já o início de 99. Na segunda partida, o Palmeiras, de novo, com o estádio lotado, né, podendo aí, né, levar terceiro jogo, venceu o Cruzeiro por 3-1. Destaque desse jogo, né, foi pro Clebão, que jogou uma barbaridade, né, desarmou de tudo que quanto é jeito, ainda fez um gol, né, ele chegava pouco lá na frente, mas quando chegava conseguia fazer um dos gols aí. E o Paulo Nunes, teve até brincadeira, ele disse que toda vez que jogava contra o Cruzeiro fazia gol, que era assim já desde a época do Grêmio, acabou fazendo o terceiro gol, levou a terceira partida. Na terceira partida, novamente em São Paulo, Palmeiras pela melhor campanha, aquela que é a situação que a gente já conhece, gol do Arce, especialista na bola parada, o Arce mais uma vez decidindo para o Palmeiras, aí dentro do que o Alan falou, né, que o time do Felipão, ele tinha duas vertentes, muito bom tecnicamente, né, principalmente esse Palmeiras com o meio campo, os dois meias ali, espetaculares tecnicamente, o Zinho e o Alex, o César Sampaio, que era um volante, mas também gostava de jogar, tinha um cara que marcava muito, Galeano, Amaral, aí depende da época, né, e um cara centroavante na frente, que era o Oséias, mas o autor do gol deste jogo, da terceiro jogo da final da Mercosul, foi o Arce, um golaço inclusive, né, que deu o título ao Palmeiras 1-0, e aí, né, ficou legal demais, porque para quem ficou desde 93, né, o Palmeiras vinha conquistando o título, 3, 4, 5, e aí 6, teve aquele ataque de 100 gols, 97 nada, ficou só com vice, aquela coisa toda, 98 voltou a conquistar, teve já, né, o campeonato que a gente falou que foi a Copa do Brasil, e teve também a Copa Mercosul, 1-0, gol do Arce, título conquistado, João. Título conquistado, mais um, né? Já o segundo título da era Felipão, no mesmo ano, o Palmeiras já se empolgava, né? Mandar um abraço aí, um salve pro Kennedy, grande Kennedy. Um abraço para ele, obrigado, continue acompanhando aí. Grande presidente norte-americano. Rapaz. Grande momento, galera. Kennedy dos Santos Souza. Belo nome do Kennedy, um abraço para ele. Continue acompanhando aí. Você é palmeirense, Kennedy? Responde aí, a gente coloca aí. Se tem alguma memória aí desse time do Palmeiras, a gente vai conversar com você também. Pode continuar comentando aí. Mas voltando então, o Palmeiras já conquistava o segundo título. Conquistou então a Copa do Brasil de 98 e a Mercosul de 98. O Alan de volta aí, vamos colocar o nosso amigo Alan Gomes. E aí, o que acontece? Termina um ano, e qual que era o grande sonho? Qual que era a obsessão? Tem até no canto, né? Libertadores! Tem até o canto da torcida do Palmeiras, não é esse canto, mas tem o canto da torcida do Palmeiras que fala que a Libertadores é a obsessão, né? E aí, esse ano foi realmente, ano de 99, foi a obsessão do Palmeiras, porque montou um grande time, montou um esquadrão realmente com grandes craques, com jogadores experientes, jogadores técnicos e uma raça, né? O time do Felipão sempre são marcados por muita garra, por muita gana, vontade de vencer, e não foi diferente, né? Aquela Libertadores de 99, a gente já falou ontem por conta do Corinthians, né? Mas vocês só falam do Corinthians. O grande algoz do Timão foi o Verdão, que fez uma grande Libertadores, um grande torneio, já na fase de grupos teve que enfrentar o Corinthians, como a gente disse ontem, era comum isso na Libertadores, times do mesmo país frequentarem aí o mesmo grupo, e foi o que aconteceu, o Palmeiras já enfrentou logo de cara o Corinthians, conseguiu ir muito bem, e aí foi passando de fase, e nas quartas de final, de novo, nada mais, nada menos que o seu maior rival, nada mais. Lembrando que nas oitavas teve o atual campeão Vasco pelo caminho, né? E o Palmeiras conseguiu, de uma forma até que tranquila, surpreendendo a muita gente, conseguiu passar pelo Vasco. Exatamente, ganhando lá em São Januário, inclusive, né? Com grandes atuações, Paulo Nunes marcou naquele jogo, realmente grandes atuações aí. O Palmeiras acabou passando pelo Vasco, o atual campeão. Tinha um timaço, hein? Tinha um timaço o Vasco, assim como 2000, 98, apesar do NASA, que o Vitor Duarte persegue o NASA, mas tinha um grande time. Ele só era mais um dos volantes pro Cutu, o resto fica com você. Tá tranquilo. O Kennedy dizendo que o Palmeiras é um grande time na realidade. Deve ser palmeirense. Você tem alguma dúvida que ele é palmeirense? Eu não tenho. Mas, enfim. E aí que entra o Marcos, né? Quartas de final, Libertadores 99.
confrontos contra o Corinthians, o Veloso se contunde, e aí começa vamos dizer assim, canonização de um goleiro, né, Vitor Duarte? O Marcos vira São Marcos. O Marcos vira São Marcos. O Marcos vira São Marcos. Por quê? Primeiro, né, esses jogos contra o Corinthians foram 2 jogos, com 2-0 para cada lado, né? Um jogo para o Corinthians, um jogo para o Palmeiras, e com 2 vitórias, né, com um requintes de crueldade, porque se você pegar o jogo que o Corinthians venceu, o Palmeiras teve muito mais chance de gol, porém, parou no goleiro. E se você pegar o jogo que o Palmeiras venceu, o Corinthians teve muito mais chance de gol e acabou parando no Marcos. Só que o Marcos joga muito na primeira partida e joga muito na segunda, porque na primeira, né, ele acaba não indo tão bem, porém, né, o Palmeiras vence, e na segunda ele acaba sendo decisivo. E o Palmeiras vence da mesma forma nos pênaltis, 2 pênaltis que, né, um do Vampeta ele acaba defendendo, eu acho até que deu uma adiantadinha, se a gente poder ver com calma, o Marcos saiu um pouco antes da cobrança, mas na época difícil um árbitro mandar voltar o pênalti, se tivesse VAR talvez, né, seu João Moreira? Talvez se tivesse VAR, o senhor não estaria aqui neste momento fazendo esse gesto. E aí, né, o Marcos acaba contando com a sorte na batida do Diney e o Palmeiras chega às semifinais da Libertadores, né, dentro de aquela cena famosíssima, lógico, que a do Marcelinho, ele dá aquele peixinho, mas ele ajoelha, ficou muito legal. Tem gente até que tem a tatuagem do Marcos faz. Esse foi no ano seguinte, né, Victor? Esse foi em 2000. Que você não adianta a pauta. Sim. A gente vai chegar lá, mas 9-9... Nesse jogo contra o Corinthians do Diney, ele também, o gesto famoso, eu digo, é o Marcos de joelhos, levantando a mão para cima, se consagrando ali. O de 2000 do Marcelinho é quando ele sai correndo e dá o peixinho em direção à torcida. São 2 lances diferentes, mas ficou marcado por isso, né? Um ele pegou o chute do Vampeta, o segundo ele contou com a sorte do Diney, e o Palmeiras chegava à semifinal da Libertadores. Vai, Fábio Dias, vai, o senhor tá com uma vontade, tá gritando. Reedita esta cobrança do Diney que levou o Palmeiras à semifinal da Libertadores. Vai, Fábio Dias! Marcos pegou! O Marcos foi ali que ele começou a ganhar a alcunha de São Marcos, né? E de fato canonizado. Começou a ser canonizado contra o River, que o João vai chamar daqui a pouco. Também pegou muito e a partir dali o Marcos começa a aparecer nesses grandes jogos, né? E também essa estrela de pegar vários pênaltis, como pegou do Diney, pegou do Marcelinho no ano seguinte, João. É verdade. E a gente, antes de... Aliás, vamos atender a pedidos, né? A pedido do Alexandre. Falar também da Copa do Brasil, um pouquinho da Copa do Brasil daquele ano. Não estava no roteiro, mas a gente vai falar também, porque o Palmeiras não conquistou o título. Mas teve um jogo épico, né? Teve um jogo épico na Copa do Brasil. Vamos primeiro continuar falando da Libertadores, depois a gente volta, então, para atender o pedido do Alexandre, para aquele jogo épico contra o Flamengo, né? E aí o Palmeiras avança para pegar o River Plate na semifinal da Libertadores com esse partidaço aí do Marcos nos dois jogos contra o time do Corinthians. A gente já volta para a Libertadores porque seguindo a ordem cronológica, né, foram disputados ao mesmo tempo, né? Naquele momento a Copa do Brasil e a Libertadores eram disputadas ali no mesmo momento, simultaneamente, então não tem como a gente pular e depois voltar atrás, como gosta de dizer o Fábio Tia. Mas teve um jogo épico, foi o jogo que o Alexandre citou aí, viu, Alexandre? A gente vai atender o seu pedido, que foi contra o Flamengo, na Copa do Brasil, contra o Flamengo, né? O Palmeiras joga contra o Flamengo, que tinha um grande time, né? Tinha um grande jogador do Flamengo naquela época, e o Palmeiras encarou o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil de 99 e perdeu o primeiro jogo por 2-1 jogando fora de casa. E aí que vem o jogo épico, a segunda partida contra o Flamengo, um 4-2 espetacular no Palestra Itália, né, meu caro Alan? Você lembra daquela partida?
Ah, com certeza, lembro sim. Era duas grandes equipes, né, entre Palmeiras e Flamengo. Foi um jogo bem equilibrado também. Vídeo que o Flamengo, naquele mesmo ano, ele tinha Romário, tinha até o próprio Caio Ribeiro também. Então, o Palmeiras, além da Copa do Brasil, tinha a própria Copa Mercosul também. Então, eles tiveram esses dois grandes embates nessas duas competições e foi jogos muito arrepiantes, né? Principalmente o 2-1, como você citou, no primeiro jogo, e o 4-2, né? Também nas quartas de finais também. E foi um jogo muito disputado também. O Palmeiras que precisava também, buscava o bicampeonato, né, junto com o Flamengo. Então foram dois jogos bem, bem equilibrados, bem difíceis, e deu umas. Diga. Só para corroborar o que você está falando, o grande nome do jogo, naquelas quartas de final contra o Flamengo, foi o Euler, né? O Euler, que não era titular absoluto do Palmeiras, mas era uma espécie de 12º titular. Entrava pequenino! O filho do vento, né? O filho do vento, deu esse apelido aí, o Euler, corria uma barbaridade. Ele acaba fazendo 2 gols nessa vitória épica do Palmeiras aí de virada por 4-2 sobre o Flamengo. E o Palmeiras avança. Mas o Euler também era um grande jogador, né? É um jogador marcante daquela época também, né, Alan? Ah, com certeza. O Euler, né, era chamado Filho do Vento, né? O Euler que ele entrava, né, e dava um... Naquele ano de 99 ele foi muito utilizado também, tanto na Libertadores, também contra o Corinthians, também contra no Paulistão também. Então, era um grande jogador, além... era bem naquela característica, principalmente explorava muita velocidade e dava muito trabalho para a defesa adversária. Era muita característica, né, do Felipão explorar isso para auxiliar os centroavantes, né? Tanto o Oséias como o próprio Evair também, né, João? Exatamente. O Alexandre lembra aí do jogo, né? Ele que pediu para a gente falar do jogo. Exatamente. O Euler guardou os 2 últimos gols em 2 escanteios embolados. Realmente, o sufoco, né? O Palmeiras foi pro sufoco, foi pro chamado abafa. E aí o Euler, com aquela dramaticidade, aquela dose alta de emoção, faz os gols e o Palmeiras avança. A semifinal, o Palmeiras cairia nas semifinais pro Botafogo. Naquela altura, o Botafogo que chegaria à final e perdia pro Juventude aquela Copa do Brasil. O Maracanã lotado. O Vitor Duarte colocou de propósito essa camisa aí para provocar você, botafoguense. Nem tava na pauta, pô. Ele já sabia e colocou a camisa do Juventude aí. Você que é botafoguense. Eu prevejo os momentos. O senhor me conhece, eu prevejo. São coisas diretas, ó. Foi a camisa do Santos em homenagem ao Santos em 2002. Ontem, né, como não poderia ser diferente, eu falei, não dá para colocar a camisa do Corinthians, né? Então a gente vai fazer um negócio diferente. E hoje é a camisa do Juventude, que eu sabia que ia entrar no tema, Copa do Brasil, Juventude campeão. João Moreira, bem na minha que é sucesso, meu querido. Detalhe. Esse é o Vitor Duarte. Diga, Fábio Dias. O nosso querido Alexandre lembrou que o Euler guardou dois gols nos últimos minutos já da partida, né? 2 escanteios embolados e tal. E se tivesse VAR, o último gol não valeria, né? Porque o Euler fez falta no Klemer, claríssimo, abalroou o Klemer, que depois viria a ser goleiro do Inter e tal, e virou técnico. E depois o Oséias, no mesmo lance, estava impedido, né? E aí o Euler vai lá e guarda de cabeça. O Euler, que tinha 1 metro e tampinha, guardou de cabeça na pequena área e tal. Mas se tivesse VAR, esse jogo histórico não daria em nada, João Moreira. Rapaz, tem razão aí o Fábio Dias. O que tem de jogo histórico nesse caminho aí também é um negócio absurdo, né? Tem essa virada heróica contra o Flamengo, aí daqui a pouco tem mais um jogo contra o Vasco, tem essa sequência contra o Cruzeiro. Falar pra você, rapaz. Palmeiras e Boca também, 2001. A gente vai passar agora, 2001 não, porque a gente vai até 2000 só. Não vai querer alterar o roteiro da live. Não vamos mostrar aí, o palmeirense não vai gostar desse Palmeiras e Boca, porque o Palmeiras tomou foi um sacode do Boca lá em 2001.
Mas, voltando à Libertadores, né, o Palmeiras, então, não conseguiu avançar para a próxima fase não conseguiu ir à final da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Botafogo, e voltou as atenções para a Libertadores. Mais um jogo histórico a partir de agora, Vitor Duarte. O Palmeiras enfrentou na semifinal da Libertadores o River Plate. O River Plate, né, mais um jogo, mais uma pedreira no caminho do Palmeiras. Quem quer ser campeão de Libertadores tem que enfrentar essas pedreiras aí. E o River realmente era um grande time. Tinha aí Sorin, né? Sorin estava no River na época. Um time espetacular do River Plate. Marcelo Gadiardo, realmente um time fantástico do River Plate. Saviola também. Primeiro jogo em Buenos Aires. E o River vence, né? O River vence por 1-0. E aí, o jogo de volta tem um tal de Alex que acabou com o jogo, né, Vitor Duarte? Uma partida fantástica e o Palmeiras fez um placar até, construiu um placar até tranquilo e avançou à final. Fala um pouco daquele Palmeiras e River, o segundo jogo do Palestra Itália, na semifinal da Copa Libertadores, Vitor Duarte. Aquele jogo, João, foi 3-0, poderia ter sido 5-6, tranquilamente. O Palmeiras veio com uma derrota da Argentina e eu vou te falar um negócio. Depois, óbvio que na época eu tinha só 2 anos de idade, não tem como eu falar pra você que eu assisti, que eu acompanhei. Aí tem a questão que eu já também falei ontem, que a minha família inteira é palmeirense, inclusive o Alexandre, o melhor amigo do meu irmão de infância, também é palmeirense, né? Você deve ter percebido aí. E a gente cresceu junto, e a família inteira dele também é palmeirense. Então essas recordações a gente tem, de conversas depois de um tempo, e vendo o VT daquele jogo, foi uma das maiores partidas individuais que eu vi de um jogador até hoje. O que o Alex fez no Palestra Itália foi um negócio assustador. O que ele jogou naquele dia foi um negócio assustador. Tudo que ele fazia dava certo, né? Um gol ali de fora da área, uma chapada de esquerda fantástica, né? Batendo por dentro ali na entrada da área, ele corta para dentro, ele dá de esquerda chapado no canto contrário ali do goleiro do River. Um negócio assim fantástico, que é o terceiro gol. E o Palmeiras despacha o River, simplesmente pega o argentino e joga para um lado, para o outro e acaba, né, chegando à decisão da Libertadores. Foi assim, um domínio completo, um domínio absurdo do início ao fim. A torcida jogou junto, a torcida caminhou com o time. Realmente a Libertadores naquele ano foi obsessão, mais do que qualquer outro. E aí, né, precisando vencer, de novo, tem um gol muito cedo, que facilita bastante, e aí um Alex inspirado, que o Felipão chegou a dizer, né, até uma questão de bastidor, o Felipão depois, né, em entrevista depois falando, questionado sobre aquele Palmeiras de 99, por que ele não levou o Alex para a Copa, ele falou, o Alex ele tinha 2 vertentes, ou ele nos ajudava muito, ou ele era um jogador a menos, e nesse jogo ele foi o jogador que ajudou muito, por isso era o camisa 10, e por isso, para mim, foi o principal nome do Palmeiras na conquista da Libertadores, o Alex, por conta desse jogo. Só uma coisinha para falar pro Jonathan, eu sei que ele tá empolgado aí, obrigado pela participação na live, mas fala sobre o tema que a gente tá falando, ele tá perguntando 1 milhão de coisas aí e tal, a gente responde uma outra oportunidade, mas participe falando do Palmeiras, desse grande time que a gente tá relembrando aqui, porque senão a gente não consegue pegar as perguntas das pessoas que estão mandando aí, e acaba confundindo um pouquinho. Valeu pela sua participação, viu, Jonathan? Então a gente tá realmente muito feliz com você estar acompanhando a gente, mas se você quiser mandar perguntas sobre o tema que estamos falando, é melhor para a gente se organizar aqui. Só um parênteses também, o Alexandre, ele disse que estava falando do Euler, a opinião do Alexandre sobre o Euler. O Euler é mais talento que ganhou prestígio. Concorda? Alguém concorda? Meu Deus, não, o Euler jogou bem no São Paulo também, né, no Palmeiras ele tinha passagem como 12º jogador, 13º talvez, porque tinha, né, o Evair, que era o Diney palmeirense. O Evair era um absurdo, só que toda vez que ele vinha do banco ele decidia alguma coisa, se ele fosse titular nem sempre, e o Euler tinha isso. Eu não concordo muito não, acho que ele foi um jogador importante sim. Michael Leite nossa senhora, se o Euler chegar no nível do Michael Leite, ele não precisava jogar bola tanto tempo não, porque o Michael Leite foi ruim demais, pelo amor de Deus. Michael Leite, por onde anda Michael Leite? E o que o Vitor Duarte falou, né, Fábio, sobre o Alex, realmente é verdade, né? O Alex era um cracaço de bola, pecado o Alex não ter jogado na Copa do Mundo, e ele acabou com esse jogo aí contra o River Plate, mais alguns outros jogos também, né, Fábio Dias?
Pois é, João, e tem aquela questão, né? O Alex ficou conhecido por muito tempo como Lexotan, Lexotan, que é um... A gente não vai fazer propaganda de remédio também, até porque a gente não vai querer remédio para insônia. Mas, de fato, para dormir, aliás. Mas o Alex tinha dessas, né? Era um meia clássico, né? Um cara que, quando a bola chegava nele, ele tentava distribuir o jogo. No jogo contra o River do Parque Antártica, do Palestra Itália, ele jogou um pouco mais adiantado e, por isso, teve essa condição de ajudar, marcando, inclusive, aquele belo gol, chute da entrada da área. Mas, apesar de o Alex, em alguns momentos, dormir em campo, como muitos palmeirenses criticavam, cara, quando a bola chegava no pé dele, ele tinha qualidade técnica, ele tinha visão de jogo, ele poderia ajudar. E aí o Filipão falar que ele, em alguns momentos, ajudava, em outros não, mas ele é um meia. Você prefere dar bola para ele ou para o Galeano resolver? Eu acho que era mais fácil dar para o Alex, né? E o Filipão não levar o Alex para a Copa do Mundo de 2002, também alegando isso, aí é brincadeira, né, João? É verdade, realmente uma lástima, né? O Alex não ter jogado nenhuma Copa do Mundo. O grande Alex. Queremos o Alex aqui, hein? O Alex participando. Alex. Seria sensacional. Grande Alex, um dos melhores jogadores que eu já vi, um dos melhores meias. Eu era meia, vou falar para vocês que eu era meia esquerda de qualidade, já me aposentei do futebol, mas era meia esquerda de qualidade. E... Você se aposentou mais rápido que o Fred do Desimpedidos, hein, velho? Tá de brincadeira comigo. Mas eu era fã do futebol do Alex, Ricardinho, essa posição aí. Eu gostava, admirava esses jogadores dessa época aí. Meu cara Lance, tem alguma coisa aí a mais para acrescentar sobre o Alex? Realmente um personagem desse time que nós estamos falando aqui, um dos personagens principais, né? O que comandava ali o meio campo do Palmeiras, fazia esse time jogar, né, meu cara Lance? Ah, com certeza, com certeza. Ali em 99, ali um pouquinho mais em 2000, que a gente vai alongar um pouquinho depois, ele foi o grande centro ali das armações. Você tinha um Zinho também, mas quando você põe a bola nos pés do Alex, sai alguma coisa importante. Claro que o que afetou, assim, na minha opinião, ele não ter ido na Copa de 2002, principalmente ali foi o momento. Foi ali, tudo bem que o Felipão trabalhou com ele, já conhecia as qualidades, já conhecia alguns defeitos, pelo fato que os companheiros já citaram, né, que ele sumia algumas partes do jogo, assim, mas só que assim, em 2002 foi um grande pecado, era para o Alex ter ido, principalmente pelo momento, pela forma física dele, mas ter escolhido o Ricardinho foi mais a escolha do momento naquele ano, em 2002, entre Ricardinho e Alex. O que afetou principalmente foi o rendimento naquele ano, em 2002, com o Corinthians campeão do Torneio Rio-São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e o Alex estava um pouco assim, afetado também pelo rendimento que ele ainda estava jogando no Palmeiras na época. O Palmeiras, em 2002, já vinha em uma época bem ruim, pós-Parmalat, né? Mas em 99 ele foi fundamental, como o Vitor citou, naquele jogo da volta contra o River, ele foi fundamental, fez um golaço dentro da área também, ele fez um gol que poucos jogadores fazem, tirando no contrapé do goleiro, então só jogadores do nível, né, do cacuete de craque, que ele sempre foi, mostrou isso no Cruzeiro, depois teve uma linda carreira na Turquia também, então era um jogador fundamental e foi fundamental principalmente nessa caminhada do Palmeiras na Copa Libertadores de 99, João. Exatamente. Vamos lá, Fábio Dias. Você vai passar para a final já, João? Sim, senhor. Só 2 detalhes, então. Primeiro, para falar da primeira semifinal, o Vitor Duarte falou que o jogo do Parque Antártica, o Palmeiras merecia ter vencido por 5, e em Buenos Aires o River merecia ter vencido por 5. Eu tive acesso ao jogo, o VT da ida de Buenos Aires, eu fui dar uma olhada e tal. Eu contei 6 chances claras de gol para o River. No lance do gol, a bola bate na trave 2 vezes, até o Burt mandar para a rede. Então o Marcos fez 6 defesas, e foram 6 defesas, não foram aquelas defesas
a bola vai em cima dele. 6 defesas a queima-roupa. Uma das maiores atuações da história do Marcos com a camisa do Palmeiras e que também ajudou o time a ganhar moral. Moral que acabou resultando em taça, a gente vai destacar daqui a pouco. Exatamente. Desculpa, João, rapidinho. Eu falei 2 coisas, eu só falei uma, né? A outra é que o Maicon Leite, vocês estavam falando do Maicon Leite, ele tá sem clube por enquanto. Acho que ele tinha vaga no Coringão, João. Meu Deus do céu. Mais um? Senhor. O Thiago Nunes está precisando de atacante de lado, né? Pelo amor de Deus, Maicon Leite não. Maicon Leite ele tá de graça, vai que tá facinho o salário. O Andrés falou que tá com 174 milhões de déficit aí que vai fechar de 2019. Falou que não pode investir muito, porque o Corinthians investiu tudo que tinha no Luan, quem sabe? O Alan falou que o Maicon Leite foi titular em 2012, mas também se não fosse titular em 2012, com o time que o Palmeiras tinha, aí ficava difícil. Mas não é o caso. Quantos jogos será ele jogou? Ele deve ter jogado uns 10 jogos no máximo. Né? Maicon Leite e Hernan Barcos, hein? Olha esse ataque, hein? Rapaz. O Barcos era bom. Mas não é o momento, estamos falando de épocas boas do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ficar bravo com a gente. Não vamos falar da época que caiu, essa coisa toda, não. Estamos falando de momentos bons no Palmeiras. Esse é o nosso intuito. Falaremos então agora, tá? O Palmeiras então venceu, passou pelo River, né? E a final? Quem seria o adversário do Verdão na final? O Deportivo Cali. Dessa vez não. Dessa vez não era o Cruzeiro. Deportivo Cali da Colômbia. Um time que surpreendeu ao chegar à final, né? Não era um dos favoritos quando a competição começou. O Palmeiras tinha aí o direito de disputar pela melhor campanha a segunda partida em casa. Então ele foi para o primeiro jogo. Primeiro jogo lá em Cali. Mais de 37 mil pessoas lá no estádio do Deportivo Cali, uma pressão enorme. E o Palmeiras acaba derrotado. O Bonilla faz o gol. O Deportivo Cali... Era o craque. Pergunta. O Deportivo Cali vencia o Palmeiras então por 1-0. Diga, Vitor. O Bonilla, naquela final, muita gente falava que ele já tinha contrato assinado com o São Paulo, que ele tinha sondagens do Cruzeiro, que ele poderia vestir a camisa do Corinthians. E aí eu pergunto pro Fábio Dias, aonde foi parar o Bonilla, Fábio Dias? Eu não sei onde foi parar o Bonilla. Eu queria destacar aqui o gol do Bonilla. O Galva, inclusive, na transmissão, a gente resgata os jogos históricos e pega algumas frases de efeito, né? O Galva, na abertura da transmissão, na escalação do Deportivo Cali, falando, o Bonilla é o cara, não sei o quê. E o gol do Bonilla surgiu num lance de arremesso lateral. E eu queria destacar também que esse Bonilla não é o Héctor Bonilla do Chaves, Pedro. É verdade. Tem um jogador também, tem um jogador chamado Nenê Bonilla, né? Meu Deus. Aí. Fez muito sucesso no Coringão. Tá no Fortaleza. Nenê Bonilla. Meu Deus. É volante do Fortaleza, do Ceni. Exatamente. Mas passamos então ao segundo jogo, Vitor Duarte. O Palmeiras então perde o primeiro jogo e aí todo mundo fica naquela expectativa, né? Será um timaço que nós temos, favoritaço contra o Deportivo Cali. A gente passou pelo Corinthians, passou pelo River Plate, que pareciam ser os adversários mais difíceis. E aí a final é contra o Deportivo Cali e a gente vai perder. O desespero bateu nos palmeirenses. E aí, o segundo jogo no Palestra Itália lotado. Um jogo duríssimo, mas aí o Verdão, enfim, conquista a América, né, Vitor Duarte? Enfim, demorou, mas chegou, né? A data tão esperada da conquista da América de 1999. Palmeiras fez um jogo, desta vez, sem muita... Lógico que com muito sofrimento, mas sem ser tão brilhante quanto foi contra o River, sem ser tão brilhante quanto foi no jogo contra o Corinthians, que acabou chegando às semifinais, né? E muito menos da primeira fase. Porém, um time muito seguro, um time sabia o que queria, acabou conquistando um pênalti, né, que eu tenho até algumas dúvidas, mas foi marcado, né, que o Evair, exatamente, Yepes, zagueiro colombiano, cometeu o pênalti, cobrado pelo Evair, que ao lado do Kaká foi um dos 2 jogadores que eu vi perder muito poucos pênaltis na carreira. O Kaká perdeu aquele contra o Bayern, que eu me lembro só foi aquele, contra o Bayern na semifinal da Liga dos Campeões, né, com o Real Madrid. Perdão, teve mais? Não isso. Eu não tenho estatística de pênaltis perdidos pelo Kaká, mas com todo o respeito que se deve, cara, igual o Evair,
difícil. Batendo pênalti é complicado. O Evair foi um craque. E batendo pênalti, ele tinha uma tranquilidade que era fantástica. Ele só o Somália... Eu juro que eu tentei imitar. Nossa, o Somália era fantástico, hein, Fabrício? Meu Deus do céu. O Somália e o Dimba, artilheiro do Brasil em 2003, era um negócio assim assustador. Goleiro, hein? Nossa, não tinha como o goleiro pegar o pênalti do Evair. Não tinha como. Ele era rasante, ele esperava, ele vinha naquela calma, olhando pro goleiro. A hora que o goleiro definia, ele só rolava. Era um negócio assustador. Atualmente quem faz isso é o Henrique Dourado, né, Vitor? Mas o Henrique Dourado vem pulando. Vem parecendo uma gazela, pulando. É difícil também o Ceifa, né? Aqui, só corte do pescoço. Mas o Henrique Dourado só serve para fazer isso. O Evair era muito mais que isso, né? E ele acaba abrindo o placar. Só que, assim, a hora que o Palestra Itália enche, ele murcha ao mesmo tempo. Porque pouco tempo depois, um pênalti pro Deportivo Cali, com muita reclamação. O Júnior Baiano quase ele atropelou o jogador do Deportivo Cali. E aí colocou a mão na cabeça e falou: ih, deu ruim, eu fiz o pênalti. Só que dessa vez ele não deu tapa na cara de ninguém, pediu desculpa e seguiu o jogo. O Zapata, rapaz, eu vou falar o nome desse cara daqui a pouco. O Zapata bateu e empatou pro Deportivo Cali, colocando água no chope do Verdão. Porém, amigo, depois foi passando. E aí, adivinha? O mesmo contra o Cruzeiro, o decisivo, o Zeinha da Bahia, chegou e decidiu pro Palmeiras. Mais um gol dele, mais um gol em final, mais um gol decisivo. O cara muito criticado pela torcida. 2-1, como foi 1-0 pro Deportivo Cali no jogo na Colômbia. 2-1 Palmeiras nos pênaltis. Mais uma vez, Marcos, Palmeiras, torcida do Palmeiras, Libertadores, e os pênaltis decidiriam a vida alviverde. E aí, o Marcos, na partida, na cobrança decisiva, ele não precisou nem fazer tanto, né? Porque o Zapata bateu para fora. Mas, primeira cobrança é do melhor cobrador do time. Eu acho que sempre foi assim. O Fábio Dias pode até falar melhor, você também. O Zinho pega e dá uma pancada, rapaz. Acho que tá balançando o trave do Palestra Itália até hoje, se caso, né, fosse o mesmo travessão, que acabou trocando por conta do Allianz Parque, que trocou o estádio, reformou. E aí a confiança vai lá embaixo, hoje não tem jeito, hoje não vai. E aí o tempo foi passando, o Marcos pegou uma cobrança, depois teve a cobrança do Zapata, que acaba, aliás, ele não... O Verão já bate na trave, a bola vai nas costas do Marcos e, por sorte do Marcos, acabou saindo. Exatamente. Né? Ele fala que o jogo mais decisivo da carreira dele, ele não precisou pegar nenhum pênalti para ser consagrado, realmente. Então, o Palmeiras conquista o título e aí sim, aí tá decretado o time vitorioso e tá decretado o São Marcos literalmente, né? Depois das quartas de final contra o Corinthians, depois do jogo espetacular contra o River, o Marcos também é decisivo nos pênaltis e o Palmeiras conquista a Libertadores. E aí o Palestra Itália vem abaixo, né? Aquele título inédito, aquela emoção, vibração de todo mundo. O Marcos é eleito aí o melhor jogador da competição, ele ganha um carro, né? Tem aquela imagem simbólica dele com a chave do carro, enfim. O Marcão se consagra naquele momento. E o grande time... Tava combinado de dividir, ele não dividiu com ninguém, hein? Tava combinado, os caras falaram quem... Só que não colocaram ele na hora de fazer a reunião. Aí chegou na hora lá e ele ganhou. Ele falou, mas os goleiros não estavam nem participando. Eu ganhei. Se eu ganhar o ano que vem, eu divido com vocês. Aí não ganhou nunca mais. Isso aí é um preconceito, não diga-se. Tem esse detalhe também. Preconceito com a classe dos goleiros. Tem esse detalhe também. Mas então, essa grande geração, esse grande time do Filipão era coroado com o título inédito da Libertadores. Já tinha ganho, como a gente já falou aqui, 2 títulos, mas esse aí foi o grande título dessa era. E o Palmeiras se credenciou, então, para disputar o quê? O Palmeiras agora vai chorar ou vai... Não sei o que vai acontecer. Para ir ao Japão, disputar o Mundial de Clubes da época, que era aquela Copa Intercontinental, mas era o Campeonato Mundial da época. Enfrentar nada mais, nada menos que o atual campeão da Champions League, que ganhou tudo na Europa, o Manchester United. Palmeiras e Manchester se enfrentariam. Vou passar para o senhor já, que o senhor vai falar desse jogo aí. Palmeiras e Manchester se enfrentariam lá, então, àquela altura o jogo não era em Yokohama, era em Tóquio, né?
O jogo foi disputado em Tóquio. E aí aconteceu que o então santo, que foi canonizado poucos meses antes, acaba tendo uma infelicidade e o tão sonhado título mundial não foi daquela vez, né, Fábio Dias? Não foi daquela vez, João. O Manchester United se credenciou para disputar o Mundial de Clubes porque havia vencido o Bayern de Munique na final da Champions de 99, que foi disputada no Camp Nou, em Barcelona, e é uma das maiores finais da história da Liga dos Campeões, pelo menos com um dos maiores desfechos, se não o maior desfecho de história de Liga dos Campeões. Porque o Bayern de Munique abre o placar, 28 minutos do primeiro tempo, e aí na reta final do jogo, já nos acréscimos, o Manchester United consegue virar o jogo. O Solskjaer, inclusive, que hoje é técnico do time, marcou um dos gols, time histórico do Alex Ferguson. Aliás, na dúvida, o técnico do United é o Alex Ferguson, e era naquela oportunidade. E aí o United foi para a disputa do Mundial de Clubes no Japão. O Palmeiras jogou melhor o jogo, né? As histórias que são contadas tal dão conta de que o Palmeiras jogou melhor que o Manchester United, teve mais chances de marcar que o Manchester United. Eu anotei aqui pelo menos 6 ótimas chances para pelo menos empatar o jogo, mas na infelicidade do Marcos, cruzamento do Giggs. Na dúvida, o Giggs também sempre está jogando no United, é impressionante. Ele que na época ele não era... ele jogava como meia esquerda, né, naquele Manchester United. Ele fez o cruzamento, o Marcos saiu catando borboleta, e aí o Roy Keane, jogador que foi capitão do United por algum tempo, um jogador irlandês, mandou para a rede. E aí o sonho do Mundial do Palmeiras caía ali. O Marcos até reclama depois que o Palmeiras só foi tentar transformar a Taça Rio de 51 em título mundial depois que o Corinthians conquistou. E aí não valeria. A chance que o Palmeiras teve de fato para ir ao Japão e conquistar acabou ficando no ar pela falha do Marcos, João Moreira. Rapaz, o Palmeiras, então, perdia, então, era para se consagrar aí, ainda mais, né? Imagina, se conquistar a Libertadores e o Mundial contra o Manchester, contra o grande time do Manchester, seria realmente histórico. Mas aí a infelicidade de um grande goleiro, que é o Marcos, acontece, né, com todo mundo, o Marcos acabou falhando e o Manchester conquistou o título. Só um parênteses, aí a gente vai voltando um pouquinho. A Libertadores de 99 foi o segundo título do Filipão. Ele já havia conquistado com o Grêmio em 95, com o baita time do Grêmio também, com o Jardel, Paulo Nunes, o Arce estava no Grêmio, enfim. Muitos jogadores ele reencontrou no Palmeiras, né? Já havia dirigido no Grêmio, o Luiz Felipe Scolari. Era o segundo título do Filipão, mas não conseguiu conquistar, então, o Mundial em 99. Não conseguiu essa conquista do Mundial. O Palmeiras antes do Mundial ainda jogou, a gente já falou ontem, né? Vamos resumir aqui, jogou contra o Corinthians o campeonato, a final do Paulista, mas acabou não vencendo, acabou perdendo aquela pancadaria que nós já falamos ontem. Jogou também a Mercosul, mas também acabou não vencendo. E aí, aliás, chegou na final da Mercosul e acabou perdendo um outro jogo épico, né? Pro Palmeiras, pro Flamengo, um 4-3 espetacular, e acabou aí o Palmeiras não conseguindo o título da Mercosul, e nem da Mercosul, nem do Paulista de 99. Tentava o Mundial, mas também não foi possível. E aí a gente passa agora para o ano que foi o decisivo, né? Que foi o final dessa era, o final da passagem do Felipão, da primeira passagem, já que o Felipão voltou depois algumas vezes pro Palmeiras. E os jovens estão falando aí que o Marcos falhou feio. Jonathan, falhou feio mesmo. Mas o time do Palmeiras, então, disputaria mais alguns títulos no ano seguinte, no ano de 2000, né? No ano de 2000. A gente começa, então, a falar do ano de 2000 com o quê? Com mais um jogo épico contra o Corinthians, né? Na Libertadores de 2000. Aí já na semifinal, já falamos ontem, mas vamos dar mais uma passadinha hoje com o lado palmeirense da história, agora o lado vencedor, que agora sim é o momento em que o Marcelinho Carioca desperdiça a última cobrança, e o Marcos faz a defesa, e o Palmeiras avança à final daquela competição. Mas aí tinha o Boca no meio do caminho, né? Tinha o Boca Juniors no meio do caminho,
e o Palmeiras não conseguiria o bicampeonato. Chegou à final mais uma vez, né, nela, mas não conquistou o bicampeonato em 2000 da Libertadores. Mas tinha time para isso, né? Foi por pouco, foi nos pênaltis também no Morumbi contra o Boca, né, nela. Exatamente, João Moreira. Naquela campanha do Palmeiras, o atual campeão, foi muito bem na primeira fase. Aí nas oitavas pegou o Penharol nos pênaltis. Depois nas quartas de finais pegou o Atlas do México também. Venceu 2 vezes também. Em 2000, pegou o Corinthians novamente pela semifinal. 2 jogos espetaculares, 4-3 no primeiro jogo e 3-2. O Palmeiras venceu depois. E na final, exatamente como o Alexandre está falando, o primeiro jogo lá contra o Boca, aquele 2-2, foi um verdadeiro assalto também. Foi assim, foi um jogo muito estranho, esquisito. A arbitragem muito caseira, o Palmeiras jogou muito bem. Poderia vencer aquele primeiro jogo. E aqui no Morumbi. Diga. O árbitro paraguaio, né? Teve lances muito duvidosos, né? Contra times brasileiros e paulistas. Paraguai, exatamente. É estranho, né? A gente viu que ao decorrer do tempo é uma combinação que não dá match, né? Mas voltando, no segundo jogo foi aquele 0-0, bem catimbado, aquele jogo esperando que o Boca levava os pênaltis e acabou levando aquele bicampeonato que não ocorreu para o Palmeiras no Morumbi, a presença até do Maradona lá, quem não se lembra, e dando o título ao Boca. Foi uma derrota muito sentida, porque pelas circunstâncias do jogo, o Palmeiras tinha um grande time também, era um time já acostumado, perdeu da forma como ocorreu, né? E deu um início à sequência aí do Boca no começo do milênio, né? Nas competições internacionais. E foi um pecado o Palmeiras não. É verdade. Bom lembrar que o Boca vinha de um jejum de 22 anos sem conquistar a Libertadores. Um time tradicional como o Boca, olha que coisa. E olha o time do Boca, dá uma olhada o time que o Boca tinha. Ibarra, aquele lateral, espetacular. O Córdoba, o zagueiro colombiano, era muito bom zagueiro. Samuel, aquele mesmo, que jogou no Internacional, fez muito sucesso na seleção argentina. Ele estava no Boca naquele momento. O volante Batalha também, que é o jogador histórico do Boca. Riquelme, não precisa nem dizer. Esqueloto, o atacante, espetacular. Palermo, outro atacante histórico da Argentina. Burdiço, grande zagueiro. E o Jiménez também, grande jogador. Um timaço do Boca. E um time com sangue no olho, né? Um time determinado a quebrar esse jejum aí de 22 anos sem conquistar a Libertadores. A gente sabe que, como disse o Alexandre, como o Alan comentou, a arbitragem no primeiro jogo foi bem duvidosa, como acontece sempre na Libertadores, né? Os times brasileiros prejudicados. Mas o Boca era um grande time e mereceu o título também. Diga, Bertolucci. Detalhe 2, na verdade. Primeiro é que os brasileiros, naquele momento, dominavam a América do Sul. Vinham de muitos anos, desde lá do início dos anos 90 com o São Paulo do Tele, aí teve um hiato aí, depois teve Grêmio, teve Palmeiras, teve Vasco, teve muita gente campeão da Libertadores, e aí a Conmebol, você já sabe, né? A sede lá em Assunção, no Paraguai, árbitros Paraguai, aquela coisa toda, né? E não teve jeito, os caras deram um jeito que o título não ficasse no Brasil, o Palmeiras não conseguisse subir campeonato. E o outro detalhe interessante é que você falou que esse time do River era determinado, do Boca era determinado, era tão determinado, os caras treinaram tanto a tal da cobrança de pênalti, que foi uma das únicas vezes em jogos decisivos de Libertadores que um time teve 100% de aproveitamento e precisou apenas de 5 cobranças para decretar, né, o título aí.
ou uma passagem. Porque o Boca bateu todos os pênaltis, não teve conversa. Bateu, é gol. E tinha o Marcos no gol, que tinha feito aquela defesa histórica contra o Marcelinho na semi. Então, para você ver o tanto que o Boca estava determinado a voltar a ser campeão da Libertadores, o fato que ele conseguiu. João. É verdade. Diga, Fábio. Lembrar que o Carlos Bianchi era o técnico do Boca na oportunidade e o Alexandre fala que a final contra o Boca foi um assalto, e a partir do ano seguinte, que a gente não vai entrar em detalhes, que é 2001, foi pior ainda. 2001 foi o Baldo Aquino, que carinhosamente, aspas, né, é chamado de Robaldo Aquino, porque foi sacanagem o que ele fez aqui, e o árbitro dessa partida, da finalíssima no Morumbi, foi o Epifânio Gonçalves, a arbitragem pífia do senhor Gonçalves. Exatamente, não deu um pênalti claro, como disse o Alan aí. E o Palmeiras, então, perderia aí a chance de conquistar o bicampeonato da Libertadores. Agora a gente vai falar de um jogo histórico, um jogo espetacular, que todo mundo vai se lembrar e vai gostar de relembrar. Já era o final, como eu disse aqui, dessa era, né? Já era o final, o Palmeiras já não tinha mais, ainda tinha um grande time, mas não jogava mais o mesmo futebol, teve alguns problemas ali. Mas, mesmo assim, chegou a mais uma final de mais um torneio continental. Não da Libertadores, mas da Mercosul. Da Copa Mercosul do ano 2000. E aí, para enfrentar um time espetacular, que a gente já falou ontem aqui, né, o time do Vasco de 2000. E aí o que acontece é um dos momentos mais, acho que a virada mais histórica que eu já vi na minha vida. Acho que junto com aquela do Liverpool contra o Milan na Champions League, né, essa do Vasco contra o Palmeiras, uma coisa absurda. O Palmeiras sai vencendo por 3-0, e aí o timaço do Vasco vira o jogo, com o Romário dando show, enfim. Fala um pouco daquele jogo, Fábio Dias. Uma virada histórica do Vasco, deixando os palmeirenses tristes mais uma vez. Né? Exatamente, João. Inclusive meu pai, que é vascaíno ferrenho, tinha um quadro dessa partida, dessa finalíssima, uma das maiores viradas, de fato, da história do Vasco da Gama, do futebol brasileiro, do futebol mundial. Eu colocaria a final de Istambul, Liverpool e Milan, e colocaria não o jogo, mas o confronto Barcelona e Paris Saint-Germain também. Claro que teve interferência de arbitragem, não sei o quê, mas o confronto, a história do PSG fazer 4-0 na ida e depois tomar 6-1 na volta e tal. Mas o Vasco da Gama virou o jogo em 45 minutos, né? Precisando virar, porque ainda era aquele regulamento na Copa Mercosul de 3 jogos. Agora a gente entende porque que as competições começavam no ano e terminavam no ano seguinte, né? Campeão brasileiro de 77, que é de 78, por aí vai. Porque você tinha 50 mil datas para... Sempre tinha melhor de 3. E aí a finalíssima, de fato, foi no Parque Antártico. O Palmeiras abriu 3-0 na reta final do primeiro tempo, a partir dos 36 minutos. Fez 3-0 com muita facilidade. E aí reza a lenda, e o Papai Joel confirma essa história, que no vestiário ele falou, vamos virar, e claro que ajuda o fato de você ter o Romário, né? O Romário, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e mundial, colocou a bola debaixo do braço e marcou 3 vezes, garantindo aquela vitória, aquela virada espetacular e o caneco que o Vasco conquistou. O Juninho Paulista também jogava naquele time, Viola também jogava naquele time, era um timaço o Vasco, Elton, tinha alguns dos jogadores que foram campeões da Copa Libertadores em 98, e o Vasco conquistaria a penúltima edição, salvo engano, da Copa Mercosul, João Moreira. Exatamente. O Vitor Duarte também deve ter lembranças, né? Deve querer falar daquele jogo, né, Vitor? Porque realmente uma coisa extraordinária, 2 timaços, uma final que não era de Libertadores, mas passou a ser uma final importantíssima da história, mesmo sendo o segundo torneio, né, sul-americano, mais famoso na época. Ninguém dava muita bola, mas que jogo foi aquela final, que virada histórica do Vasco para cima do Palmeiras, né, Vitor Duarte? Virada histórica, virada que realmente ficou marcado, também foi, aí sim, eu já tinha algumas pequenas grandes lembranças de futebol e sim, acompanhei mais de perto esse Palmeiras e Vasco, e eu gostaria, já que o Fábio falou muito bem do jogo e descreveu perfeitamente, né, um 3-0, e aí o Romário acorda para o jogo e, né, decide para o Vasco da Gama no segundo tempo, de falar mais um bastidor legal, de que alguns torcedores do Palmeiras
fizeram relatos depois, em filmes até do Vasco, dizendo que quando o Palmeiras abre 3-0, os torcedores do Palmeiras que estavam atrás ali na parte da piscina, né, a antiga piscina do Palestra Itália, atrás de um dos gols ali, que naquele momento era defendido pelo Marcos, começaram a gritar: Romário, pipoqueiro, você não vai fazer nada no chiqueiro, um negócio assim. E alguns dos torcedores do Palmeiras também falavam: pelo amor de Deus, fica quieto, ele tá jogando nada, ele tá tranquilo no jogo, tá conseguindo ser marcado facilmente, não dá spoiler pro homem não, porque ele vai acordar, e ele gosta desse tipo de jogo. E aí a torcida organizada do Palmeiras continua gritando, e aí o Romário olha pra torcida em determinado momento no jogo. Isso é uma história fantástica, para depois, o Vasco colocou isso em filme, inclusive. O Romário olha pra torcida, bate no peito, tipo, dizendo: aqui é Vasco da Gama, vocês têm que respeitar e tudo mais. E aí o segundo tempo ele faz aquilo. Quando termina o jogo, inclusive no último gol, o Romário sai e começa a fazer a mãozinha, né, pedindo pra torcida calar a boca, aquela coisa toda. Realmente uma história fantástica, um cenário perfeito. O torcedor do Palmeiras que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, né, não vai gostar muito, mas se tivesse que colocar isso em um roteiro antes dessa decisão, fatalmente não seria este o final do filme que o torcedor do Palmeiras queria ouvir, principalmente com o Baixinho decidindo e mostrando que, né, nesta época, e acho que, né, principalmente de 94 da Copa do Mundo até 2002, 2003, o Romário era, para mim, entre os 2, 3 melhores do mundo todos os anos, e provou nesse ano mais uma vez. O Baixinho era demais, hein? O Baixinho era demais. Até hoje as pessoas ficam nessa dúvida, né? Entre Romário e Ronaldo. Nós aqui não vimos tanto o Romário jogar, vimos mais o Ronaldo, mas o Romário era espetacular também, né? A gente vê vídeos dele aí, pelo pouco que a gente acompanhou. O cara foi artilheiro do Brasileirão com mais de 40 anos. Só aí a gente já vê que o cara é diferente, né? Grande baixinho, o Romário. Mas realmente, esse foi aí o último grande momento desse time, que ainda conquistaria a Copa dos Campeões e o Rio-São Paulo, naquele ano, de 2000, para encerrar com chave de ouro, mas não teve mais o brilho que tivera em 98, 99, enfim. Foi assim que se encerrou essa era vitoriosa do Palmeiras. Depois o Filipão acaba indo para a seleção, né? Acaba indo tentar levar o Brasil à Copa com dificuldade, já que o Brasil conseguiu só na última partida, né? Aquele brilhante partida do Luizão contra a Venezuela. Aí o Filipão vai para a seleção, deixa o Palmeiras, e aí o Palmeiras entra em declínio, né? A partir daí o Palmeiras cai para a segunda divisão, enfim, só volta realmente às glórias mais recentemente agora, inclusive com o próprio Filipão, né? Conquistando a Copa do Brasil em 2012, o brasileiro agora recentemente, há 2 anos atrás. Então, realmente um momento marcante do Palmeiras. Diga, Victor. Só para você lembrou, né, dos torneios da Copa dos Campeões e do Rio-São Paulo. A Copa dos Campeões o Palmeiras conquista, né, vencendo o Sport Recife, uma vitória por 2-1 na final. E no torneio Rio-São Paulo, tinha muitas equipes aí aleatórias, né, do Brasil que conquistaram. Dava para Libertadores, hein? Dava vaga. Exatamente, dava vaga para Libertadores. E aí ele vai no torneio Rio-São Paulo, né, que é o que leva o Palmeiras a essa Copa dos Campeões também. Ele dá o troco no Vasco, se poderemos dizer assim, né? Foi o 2-1 na primeira partida, 4-0 no segundo jogo. O Vasco não levando muito a sério esse tipo de campeonato. Alguns jogadores, como o Juninho, inclusive, que era reserva do time do Vasco, acaba sendo titular. O Palmeiras atropela, passa por cima com destaque pro Brasílio, né, que fez um grande jogo nessa partida. E o Argel, rapaz. O Argel fez gol contra o Vasco nesse 4-0. Ele mesmo, o Argel que soa mais do que os jogadores sendo técnico. Ele é espetacular. E aí o Palmeiras vence essa Copa dos Campeões, esse Rio-São Paulo. E aí realmente é exatamente o que está escrito aí na nossa legenda: o fim da era Parmalat, o fim do Palmeiras vencedor, que aí culmina, inclusive, com um 2002 trágico, com um rebaixamento, mas daí eu não vou falar não, porque senão o torcedor do Palmeiras vai ficar bravo comigo. É isso, meu caro Vitor Duarte. Então aí a gente relembrou, chegando já à parte final da nossa live, 22 horas mais 26 minutos,
Relembramos, então, esse espetacular Palmeiras de Marcos, de Veloso, de Arce, de Júnior Baiano, de Kleber, de Roque Júnior, aliás, o Júnior, hein? Que jogava o Júnior também de lateral esquerdo, é uma coisa espetacular. Depois brilhou no São Paulo também, o Júnior pentacampeão do mundo. César Sampaio, olha que volante. Você quer ouvir uma história do Juninho, não? Opa! Aliás, o Juninho é difícil a gente ouvir ele falar, porque ele é gago, né? Mas o senhor não gagueja, então você vai conseguir sacanagem, falar. Gostaria muito de trazer o Juninho aqui para participar com a gente. Teremos alguns convidados aí. Não, aí se ele estiver aqui, obviamente que eu vou falar só para te entregar, porque eu gosto disso, eu gosto de fogo no parquinho. Vamos lá. Final do Mundial, muita gente já deve ter visto essa história. O Palmeiras viaja para o Japão, e aí o Filipão dá a pré-eleição um dia antes do jogo, né, ainda no hotel, e aí ele mostra. Essa história é fantástica. Ele mostra, o Manchester joga por aqui, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o Marcos numa confiança absurda. O Marcos tava bem demais, saiu abraçado, ovacionado pela torcida do Brasil. E aí ele começa a mostrar as jogadas. Aqui é difícil, não fazem falta perto da área, o Beckham é especialista, a jogada de linha de fundo deles é muito boa. Sempre que chega no fundo é um cruzamento no primeiro pau, ou pro Owen, ou pro próprio o Kim, né? E aí o Marcos começa e fala, tá facinho, o Manchester tá voando, pra gente ganhar não vai ser nada fácil, mas aí o Filipão termina, tal, eles fazem aquela brincadeira, vamos dormir que amanhã tem um dos jogos mais decisivos da nossa vida, né? A Libertadores já conquistou, mas agora precisa um Mundial. Aí o Júnior sai da sala, já todo suado, segundo o relato dos jogadores do Palmeiras, vai pro jantar, e aí ele fica acordado a noite inteira, dá 3 horas da manhã, ele bate na porta do César Sampaio, entra no quarto e fala, Sampaio, me ajuda, Sampaio. O que foi, Juninho? Você tá passando mal? Sampaio, eu não consigo dormir, Sampaio. O Beckham, Sampaio. Eu não sei como que eu vou fazer pra marcar ele, Sampaio. Não, fecha a esquerda dele, não tem problema, ele cruza de direita, Sampaio, não tem o que fazer, o homem é bom demais. Imagine se o time não tem Mundial por causa de mim, e acaba que na final, o Beckham praticamente não aparece por ali, quem faz o cruzamento é o Giggs e quem falha é o Marcos, que tinha mais confiança do que todo mundo. É um negócio extraordinário. O Juninho ficou com tanto medo, dizem que ele foi no banheiro umas 4 vezes antes de entrar em campo, no fim acabou fazendo um grande jogo na decisão. Para a gente finalizar, então, essa grande... Aliás, tem muitas histórias, né? Se a gente trazer aqui o Marcos qualquer dia, ele vai falar muitas histórias desse time do Palmeiras. Qualquer jogador aí vai relembrar muitas histórias. Era um elenco que tinha personagens muito, muito legais, né? O Oséias, né? Muito bem humorado, contando aquelas piadas. O Paulo Nunes, que a cada gol que fazia, colocava uma máscara, provocava, gostava de provocar o adversário, de dançar. É o famoso futebol raiz, né? O Alex com um talento espetacular, o Arce, que na bola parada, poucos no futebol mundial foram tão importantes como o Arce, né? Batia muito bem faltas, o Paraguai, o Arce. Enfim, um time histórico de personagens marcantes desse Palmeiras. A última pergunta para vocês, pode falar, Victor, vai falar alguma coisa? Eu queria perguntar para você quem bateu mais falta, Chilaver ou Arce? O Arce, hein? O Chilaver batia muito bem. O Chilaver era mais um aventureiro. O Arce realmente era especialista, né? O Chilaver era porrada também, né? Canhoto e tal, era mais porrada, não tinha tanta técnica. O Arce era realmente especialista aí. Muito bom na bola parada. O Tique Arce é hoje técnico do Paraguai, ainda é ou já foi demitido? Técnico, não, ele tava no Nacional do Paraguai, o Nacional da capital de Asunción. Aí eu não sei se ele saiu de lá e tal, enfim, mas ele tava no Nacional do Paraguai. Vai estar lateral direito o Arce. Uma última pergunta a vocês, amigos. Quero ver agora, para a gente finalizar essa live aí. Já vou pedir os destaques finais de todos vocês e respondam essa pergunta que eu vou deixar agora, começando com o Alan. Alan, com todos esses títulos que nós falamos aqui, dá para dizer, na sua opinião, Luiz Felipe Scolari é o maior técnico da história do Palmeiras? Olha, pela importância
que o Luiz Felipe Scolari teve ao Palmeiras, principalmente tanto nas décadas vitoriosas, tempos vitoriosos do Palmeiras, quanto naquela era mais sofrível do Palmeiras, e mesmo assim ele conseguiu um título mais que improvável, que foi em 2012, deu uma Libertadores para o Palmeiras, mesmo não conquistando o Mundial, mas pelas conquistas, por colocar o patamar do Palmeiras, que já era muito forte em nível nacional para nível internacional, com conquistas da Libertadores, da própria Mercosul também. Depois voltou ao Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil, saiu, voltou novamente e ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu acho que da história do Palmeiras entre Luxemburgo ali e o Felipão, eu vou de Felipão. O Felipão ando atualmente, até agora, para mim, é o melhor treinador do Palmeiras, desde a história do Palmeiras, pelas conquistas e por marcar uma história com um grande esquadrão que foi, e pelas conquistas tanto nacionais quanto internacionais, João Moreira. Grande Alan, obrigado pela participação mais uma vez. Sempre bom ter o Alan aqui com suas histórias, com tudo que ele estuda aí. Realmente um baita de um jornalista, o nosso Alan Gomes. Até as próximas lives aí, até a próxima live, enfim, até quando você puder voltar aqui a nos dar a honra da sua participação. Valeu, Alan. E você, Fábio Dias? Destaque final do Fábio Dias já respondendo a minha pergunta. Concorda com o Alan? O Felipão é o maior técnico da história do Palmeiras? Bem, é complicado porque tem o Oswaldo Brandão, né, João? O responsável pela segunda academia do Palmeiras, 73, 74. E tem o Lucha também, que montou aquele esquadrão alviverde, o ataque dos 100 gols, não sei o quê. Eu acho o Felipão uma bandeira do Palmeiras. Aliás, ele tem 4 passagens pelo clube, abandonou o time numa fria em 2012, depois assumiu o Klein e tal, isso tem que ser lembrado também. Mas cortando aí os pormenores e tal, eu vou ficar em cima do muro, hein, João? Vou ficar em cima do muro, mas o Felipão certamente é um dos 3 maiores técnicos da história do Verdão, João. Grande abraço para você. Grande abraço. Mureteiro, Fabinho Mureteiro. Meu Deus do céu, que nível chegamos. O Fabinho tá em todas as lives ele participando. E todos os muros também. Tá querendo folga aí, falando aqui no privado. Meu Deus do céu, me dá folga. Mas brincadeiras à parte, tá sempre abrilhantando nossas lives. É uma parte das mais importantes da nossa equipe, o Fábio Dias. Um grande abraço a ele. Quem não fica no muro, eu sei que é o senhor, Vitor Duarte. Responda a minha pergunta, já emende com suas considerações finais desse grande Verdão. E aí, Felipão é o maior técnico da história do Palmeiras? Obrigado mais uma vez, né? Legal demais relembrar. Agradecer a galera que participou com a gente. O Alexandre, inclusive, trabalha comigo. Ele disse que ia participar aqui. Ele é um palmeirense fanático. E eu agradeço demais o Jonathan também, o Cauê que apareceu aí, grande parceiro, né, e todo mundo que pôde nos ajudar nessa live. Semana que vem, galera, tem muita novidade, muita coisa legal que a gente vai trazer. Além de trazer essas grandes lembranças aí, de times históricos, também algumas entrevistas fantásticas com coisas dos bastidores, jornalistas, ex-jogadores, jogadores atuais. A gente está preparando um negócio muito legal para vocês aí nesta quarentena e espero que gostem bastante, continuem nos acompanhando. Para não ficar em cima do muro e te responder, também fiquei muito na dúvida sobre o Oswaldo Brandão, apesar de não ter acompanhado, mas lido bastante da história. Ele foi espetacular no Corinthians, mas no Palmeiras com a academia não tem como ficar de fora. Luxemburgo, para mim, é mais técnico que o Felipão. Se você me escolhe um, eu prefiro o Luxemburgo sem pensar 2 vezes. Os times do Luxemburgo, eles jogaram mais, eles foram mais vistosos, eles tiveram uma filosofia de jogo do jeito que eu gosto de ver futebol. Para mim, o Luxemburgo é o maior técnico que eu vi até hoje no futebol brasileiro. Então, mas na comparação Palmeiras, Felipão conquista esses títulos importantíssimos, Mercosul, Copa do Brasil, que o Palmeiras não tinha, Libertadores, chega na final do Mundial, teve essas questões. Depois ele volta, vence a Copa do Brasil com um time horroroso, tem que ser exaltado, deixa o time na mão, que é rebaixado, o Fábio Dias lembrou bem,
também tem que ser exaltado. Para mim, o Felipão é o técnico que baixou o Palmeiras em 2012, apesar do título da Copa do Brasil. O Kleina pegou só para terminar de enterrar. E conquista o brasileiro. Nesse seu retorno, todo mundo falando, o Felipão não dá mais nada, o Felipão não consegue, o Felipão tá acabado com o futebol, ele conquista mais um Campeonato Brasileiro. Então não tem quem discorde, aí é sacanagem. Os números falam por si só. Não gosto do estilo Felipão de trabalhar, até na seleção foi assim, mas tenho que aceitar e exaltar o tamanho que tem Luiz Felipe Scolari para o Palmeiras, para mim sim, o maior técnico da história do clube. Grande abraço, boa noite, obrigado, e segunda-feira já tem uma novidade espetacular, viu, seu João Moreira? Valeu. Vamos deixar aí em off, vamos fazer surpresa, mas você que está acompanhando aí, acompanhe. Semana que vem promete grandes novidades, a série continua, né? Dos grandes times. A gente vai aí estar anunciando quais serão os próximos assuntos a serem tratados aqui, mas muitas novidades, muita coisa legal, convidados realmente espetaculares semana que vem. Diga, Fábio. Posso sair do muro, João? Posso pular do muro? Por favor. Vou pular do muro e aproveitar esse gancho que o Vitor deu para sustentar uma posição que eu acho fundamental, a identificação com o torcedor. O Filipão, já em 99, tinha aquela ideia de ser o torcedor à beira do gramado, que ele reagia com a questão do torcedor, como se fosse um torcedor palmeirense, de fato, treinando o time. E isso tem que ser valorizado. Algo como acontece com o Muricy no São Paulo. Vejo muita gente, muito torcedor são paulino, destacando o Muricy como o maior técnico da história. E para ser o maior não precisa ser o melhor. Portanto, Filipão, João. Aí o Fábio Dias resolveu sair do muro. Eu vou concordar com o senhor, que também acho o Filipão o maior técnico da história do Palmeiras pelas conquistas aí nos finais. Muito título, né? Títulos importantes. 98 ganhando Copa do Brasil, a Mercosul contra grandes adversários, aí 99 ganha a Libertadores, assim, tem muito título importante. Então eu acho que realmente um grande time e um grande treinador, o Filipão, que depois deu uma patinada, né? Não fez lá grandes trabalhos depois dessa época, depois, é claro, do pentacampeonato. Depois do pentacampeonato ele acaba com uma patinada aí até chegar ao 7-1, mas a gente não quer lembrar disso, né? Mas aí depois ele ressurge 2 anos atrás e conquista o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras mais uma vez. Tem grande história no clube, realmente. A se lamentar o jeito que ele saiu, a última demissão, né? Agora já deu também, né, João? Já deu, não precisa voltar mais, não. Aposenta, tá bom, já fez muito pelo futebol, já deu. Olha, ele deu entrevista à Fox Sports, não sei se foi hoje, foi ontem, que tem 3 times fizeram contato, hein? E propostas para ele voltar ao futebol brasileiro aí. Não sei quais times são. Dizem que o Corinthians esteve interessado aí, caso o Thiago Nunes fosse demitido, não sei se é verdade, mas ele diz que tem muita jovialidade, palavra do Filipão, jovialidade, estudos, e ele não quer, apesar da idade, deixar de demonstrar tudo que ele aprendeu durante esses anos aí no futebol. E isso é assunto para outra live, mas ele disse que quer voltar sim, o Filipão. Não vou me surpreender se ele voltar aí a dirigir algum grande time brasileiro nos próximos dias, nos próximos meses. Quando voltar ao futebol, né? Porque para que treinador? Quem vai contratar treinador agora nem futebol tem, nem sabe quando vai ter. Então, vai voltar em breve, João. João, rapidinho. Diga. A K-League, Liga da Coreia do Sul, vai voltar em breve. Estaremos juntos, João Moreira. Vamos transmitir o Coreanão, João Moreira. Jesus! Vou fazer um intensivo de pronúncia de coreano, de nomes coreanos. Vamos aprender. Coreanão é o fim do mundo. É pior que o chinesão, meu Deus do céu. Na verdade, eu vou escalar o Diego Santos para narrar todos esses jogos aí, porque é bem legal, diga-se de passagem. Vamos então, encerrando você, antes, né, alguns recados. Você vai lá, falamos que vai ter novidade. Então é importante que você esteja atento a todas as nossas redes sociais. Podemos ter aí live pelo YouTube também. Então você vai lá no YouTube, Rádio Prorrogação, se inscreve no canal, dê lá o seu like. Tem conteúdos novos lá também que vão surgir aí nos próximos dias. Então vai lá, é importante que você se inscreva no canal e ative lá o sininho de notificação. Vai lá no Instagram também e siga a nossa página, né? A nossa página no Instagram, @rádio_prorrogação, sempre importante também, a gente divulga muita coisa lá que vamos fazer. O meu Instagram tá aí também, você já viu, mas tá aí de novo. Siga lá, também eu divulgo lá bastante coisa que a gente acaba fazendo aqui. O Instagram do Vitor Duarte, que na verdade
no Instagram ele é Vitor Justo, mas não são os sobrenomes da família aí. O Fábio Dias também, hoje eu não vou esquecer do Fábio Dias, tá aí o Instagram do Fábio Dias, @Fábio90Dias, e muito menos vou esquecer do Alan também, não vou esquecer, @GomesAlan92 é o Instagram, como gosta de dizer o Fábio Dias. Instagram. Rapaz, do Alan também. Então nos siga, compartilhe, dê o like, ative o sininho, enfim, tudo isso aí que você já sabe. Detalhe. Importante, compartilhe também essa live aqui com seus amigos, que é muito legal, e comente também. Diga, Vitor Duarte. Eu já dei meu destaque final, mas o Fabio já foi falar do coreanão. Sabe quem tá no coreanão? Tinha uma pronúncia. O João Moreira tá escalado já pra narrar, porque ele vai gostar desse cara. Lulinha joga na segunda divisão do coreanão, vai. Tá bom? Meu Deus do céu. Lulinha, rapaz. Lulinha que na base seria o melhor Pelé, né? Mais de 300 gols, não sei o que. Grande promessa, hein? Mas aí Grande não vingou. promessa. Mas aí não vingou. Falou na promessa também, né? Lulinha. Mas isso é um assunto para uma outra live, amigos. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio Dias. Obrigado, Vitor Duarte. Obrigado ao Alan Gomes. A gente volta aí, quem sabe amanhã, com um novo assunto, um novo time histórico para a gente tratar aqui. Valeu, obrigado a todos. Obrigado ao Alexandre, ao Jonathan, ao Cauê, enfim, a todo mundo que acompanhou aí. A gente volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço e você sabe que aqui a informação é sempre além do óbvio. Tchau, valeu, abraço.